Pra ir até você, mas eu tinha medo de olhar nos seus olhos, histórias descobrir. Mas pensando, sei que a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. Oi pessoal, tudo bem? Não vi vocês aí. Bem pessoal, alguns dias atrás eu tinha encontrado um vídeo de um cara analisando um DVD pirata. Um DVD pirata japonês que misturava Plants vs Zombies com Angry Birds. Bem pessoal, e basicamente no vídeo de hoje eu vou estar analisando algumas animações de Plants vs Zombies que ele falou. Quer dizer, bom, algumas eu vou estar mostrando no celular e outras não, tá bom? Beleza. Vamos pra primeira. Plants vs Zombies Short Film, ou Plants vs Zombies Mini Filme, foi uma animação que foi lançada no Halloween de 2010. E bem, pessoal, basicamente eu vou estar resumindo essa animação aí. Bem, basicamente tudo começa com essa abertura aqui que eu nem consigo descrever. Que basicamente é nos apresentado ao nosso protagonista, que o nome dele é Bebê. Talvez seja porque ele é um bebê, né? Mas, anyways, bem, o bebê basicamente ele acorda e daí ele encontra um bilhete dos pais dele falando que eles saíram pra poder comprar algumas coisas. E basicamente eu não sei exatamente como eu vou fazer esse resumo e tudo mais, mas anyways, continuando, o bebê ele desce as escadas, vai até a cozinha e daí ele encontra uma carta que de novo era dos pais dele, que tava falando que eles precisavam comprar algumas coisas pra noite. E daí o bebê só começa a tomar conta da casa, que no caso que não faz muito sentido, já que ele literalmente é um bebê. Mas uma coisa que eu reparei é que lá atrás tem um quadro da Mona Lisa. Então simplesmente o bebê, após ele ficar cuidando bastante da casa. Espera, vou espirrar. Depois dele ficar tomando bastante conta da casa e ainda mesmo começar a dormir na mesa, o bebê acaba encontrando com alguns dos zumbis, ele começa a fugir deles e então ele acidentalmente acaba apertando um botão que transforma plantas em guerreiros. Que basicamente ele usa as plantas pra acabar com os zumbis e os zumbis começam a atacar as plantas e daí ele começa a mandar mais e mais plantas que começam a vascar mais zumbis ainda. E peraí, tem uma parte que eu esqueci de mostrar. Ele começa a mandar mais algumas plantas. Até que então tem uma parte em que aparece o Dr. Zomboss em seu robô gigante. E eu juro que na parte em que o Dr. Zomboss aparece, o bebê quis dizer Dr. Zomboss, mas todos os personagens da animação falam assim. E basicamente eu também tenho quase certeza de que o Dr. Zomboss ele tinha falado prepare-se para morrer. Depois de uma longa bascança de zumbis, que um dos zumbis até mesmo chega a perder um dente, muitas plantas indo jogar no Vasco. Cara, na moral,
Que doideira é essa? Mano, fica assim até de noite e simplesmente muitas plantas zumbis começam a ir de arrasta. O bebê consegue destruir o robô do Dr. Zomboss, até que então o Dr. Zomboss decide enviar um Gargantuar. Sim, o bicho ele não ia desistir. E bem, ele decide enviar um Devorador, que no caso é um Gargantuar, que acaba destruindo a máquina. E mano, o bebê, ele simplesmente derrota o Dr. Zomboss de uma forma muito épica, que no caso é usando uma cereja bomba e uma jalapeno, que não veem com essa cena vocês mesmos. Mano, essa trilha sonora é muito boa. Mano, que cena mais épica! E daí simplesmente o bebê fica feliz com as plantas, daí eles vão a mimir, bem. Até que então aparece a mãe do bebê e basicamente como os personagens da animação falam usando um som. Pera aí, eu acho que essa é uma cena pós-créditos, né? Bem, pelo que eu me lembro, tinha uma cena em que a mamãe do bebê aparecia e falava uma coisa que eu sei lá o que era, mas eu tenho quase certeza que ela tinha falado: tá tudo bem, filho. Mas vamos pra próxima animação. Mas peraí, antes. Pera. Não tem nada pra ver aqui, não tem nada. Eu assisto vídeos do SMG4. Cara, só uma coisa. Que animação boa, cara. Na moral, eu sei que o estilo da animação é um pouquinho estranho, mas mano, eu nunca vi uma animação tão maneira de Plants vs Zombies, cara. Mano, quer dizer, bom, a animação não é uma das melhores, não, mas eu gostei do vídeo, o vídeo é legal. Mas vamos pra próxima animação. Não tem nada pra escutar aqui, é só propaganda, tá bom? Ok, então vamos pra próxima animação. Plants vs Zombies, a película, ou Plantas vs Zumbis, o filme, ou só Zombies vs Plants, é uma animação que mostra o ponto de vista dos zumbis, que a animação começa com o Red do Angry Birds dançando. Por que eles terem colocado o Red do Angry Birds dançando, eu não sei, quer dizer, bom, muita gente deve ter pensado que essa animação era um comercial, mas daí o bicho é atingido. E daí aparece o título. Que basicamente tudo começa com um zumbi engenheiro fugindo de 2 girassóis malignos. E, bem, pera, o que eu ia falar? Ah, verdade, bem, tudo começa com um zumbi engenheiro fugindo de 2 girassóis malignos. Ele tenta abrir sei lá o que, e cara, os girassóis eles simplesmente capturam ele, daí a gente vê que eles capturaram vários outros zumbis antes dele. Caraca, mano. E, mano, tinha até um Gargantuar que eles tinham capturado e, cara, e ainda por cima, eles ainda mesmo tinham o robô gigante deles, que, bem,
Cara, apenas fiquem olhando essa cena. Meu Deus. Mesmo. Que bem, que de novo a gente vê que a gente vê que as plantas já tinham capturado vários outros zumbis que estavam usando as mentes deles pra energizar sei lá o que. Sim, eles estavam usando os zumbis pra energizar alguma coisa. Cara, não tinha uma coisa melhor pra eles usarem pra poder acionar o troço, não? E a gente vê que eles ainda mesmo pegaram um robô gigante que simplesmente é pilotado por um Squash cowboy horroroso. Mano, o bicho ainda mesmo fuma. E cara, até que então no meio de tudo, o nosso mano zumbi engenheiro do TF2 é acertado por um dos raios, ele vira de velho pra um verdadeiro macho. Ele nocauteia os girassóis. Logo em seguida ele nocauteia o Squash. Ele simplesmente rouba o robô gigante e liberta todos os zumbis. E mano, que doideira. Bem, ele liberta todos os zumbis, que um deles ainda mesmo acabou sendo decapitado, bem. E bem, que de novo o nosso mano engenheiro do TF2 ele simplesmente rouba o robô gigante que de alguma forma acaba libertando todos os zumbis. Pois é, eu não sei, e bem. E bem, daí eles são atacados por um grupo de P-shooters. De P-shooters, mas E cara, simplesmente só fiquem com a cena. Só vou adiantar um pouco. Bem, eles são atacados por diversos tipos de plantas, incluindo uma planta carnívora gigantesca. Que bem, que até que então no meio de tudo a gente vê que tudo aquilo não passava de uma visão, e bem. E daí, mas até que então quando ele é atingido pelo raio, ele é nocauteado antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Então eles capturam o cara e as plantas acabam vencendo. Ok, indo agora pra minha opinião sobre esse vídeo. Eu não gosto muito dessa animação. Bem, é que acontece que eu acho o design de algumas plantas e dos zumbis um pouco estranhos. Ainda mais o design do Squash. Mas pelo menos a animação é divertida. Bem, pessoal, eu não vou poder mostrar os outros vídeos, já que assim o vídeo vai ficar muito longo. Mas começando com os vídeos de duas crianças que, mano, os vídeos são simplesmente incríveis. Embora sendo só pelúcias, os vídeos são uma obra-prima. Bem, indo agora pra outra animação de Plants vs Zombies que é sobre uma Noz, que ela olha pra um girassol que ela parece ter um crush nele. Um zumbi aparece e antes que a Noz pudesse fazer qualquer coisa, o zumbi é nocauteado pelo Squash. Eu não gosto muito dessa animação, pois cara, basicamente a animação é muito curta, os designs das plantas e dos zumbis são muito simples. E cara, o chip certo de se usar é dispara-ervilhas e girassol. Mas bem, pessoal, e agora já que o vídeo não vai ficar mais tão longo, vamos pra última animação do vídeo, que no caso Plants vs Zombies Walnut Get Beaten.
Pera. Plants vs Zombies Walnut Get Beaten é uma animação de Plants vs Zombies que foi muito viral há 15 anos. E bem, que basicamente... Digo, não, pera, 15 não, 13. E bem, em que uma Walnut é mordida e a Repeater... E os girassóis gêmeos ficam insistindo pra Repeater matar ela. E a Repeater fala que aquela Walnut foi... Que esse cara aí foi um herói e tal. Até que então ele vai começando a ficar ainda mais verde. Daí ele fala que o David tá simplesmente com a abusando, tá sentado no sofá e ele está esperando que eles arrisquem as ideias deles pelas plantas. E cara, e daí a Repeater simplesmente fala que plantas precisam se unir. A Walnut vai começando a ficar cada vez mais verde e fica insistindo pra ficarem matando, pra matarem e comer o cérebro do cara. E bem, que cara, que simplesmente... Mano, até que no final de tudo eles começam a desconfiar. Digo, a Repeater começa a desconfiar. E cara, então ela meio que acaba tendo que matar a Walnut. Deixe um F nos comentários em homenagem a ela. Mas bem, fiquem com a minha dublagem. É, cara, do tipo, você apenas precisa deitar no chão pra daí eu poder comer seu cérebro, seu grande, delicioso cérebro de planta. Desculpa por isso, cara. Não, espera, não foi isso que eu quis dizer. Ai, Michaela. E cara, do tipo, basicamente daí aparece outro zumbi que morde o girassol gêmeo. E o que você vai entender que o troço vai começar tudo de novo. Pessoal. Bem, pessoal, essa animação é bem engraçada. Ainda mais que eu não entendo muito bem de inglês. Mas pessoal, esse foi o vídeo. Até mais.